Olá, turma, professora Maria Luísa de Ciências, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre constituição da matéria, né? Como a nossa matéria ela é constituída, ok? Para isso nós iremos falar um pouco sobre os prótons, nêutrons, né, os elétrons e sobre o átomo em si, ok? Vamos lá, vamos iniciar. Constituição da matéria, né? Nós podemos definir a matéria como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Tudo é matéria, até o nosso corpo ele é constituído por matéria, né? Então, toda matéria é formada por pequenas partículas. A essas partículas nós damos o nome de átomo, né? Uma partícula bem pequena, bem minúscula. A união dessas partículas, desses átomos, vão formar moléculas. A união de moléculas, né, vão formar as células. A união das células forma os tecidos unidos formam os órgãos, né? Então, o átomo ele é muito importante para nós. Como essa matéria ela surgiu? O surgimento dessa matéria, ela se deu, né, conta-nos a história, a partir do Big Bang. Lembra daquela explosão, né, cósmica, cai um meteoro na Terra, lembram disso que nós já conversamos? Pois é, essa explosão ocorreu há mais de 13,7 bilhões de anos, né? No início só existiam 4 energias: a força nuclear forte e fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional, ok? O modelo atômico, né? Quem analisou o átomo, como esse modelo ele foi constituído, quem falou sobre isso? Lá em 1808 nós temos o Dalton, né, John Dalton, propondo aí a teoria do modelo atômico. Então ele monta ali o primeiro modelo de átomo que nós conhecemos, tá ok? Onde o átomo é uma minúscula esfera maciça. Então para ele era uma bolinha, como uma bola de bilhar, bem maciça, bem dura, né? E o átomo era impenetrável na concepção aí do Dalton, tá? Era indestrutível também, indivisível e não tinha cargas elétricas, tá? Para ele não existiam prótons, não existiam aí elétrons. Então Dalton ele olha para essa massa, para essa bolinha, né? No caso ali que ele imaginava ser uma bola maciça e não tem carga elétrica nenhuma nela. Todos os átomos de um mesmo elemento químico eles são idênticos, tá? Não vou explicar isso a vocês mais à frente. O modelo atômico foi chamado, né, o modelo do átomo ficou aí conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Aquela bolinha, né, que o pessoal joga sinuca, bolinha de bilhar. O átomo para Dalton, tá? Ele colocou o modelo aí dessa bolinha de bilhar. Então, ele viu e ele descreveu aquilo que ele via. Evolução do modelo atômico, né? Como nós falamos em 1808, Dalton, ele é o primeiro a formular esse modelo atômico, né? Ele monta ali o átomo como se fosse uma bolinha de bilhar. Aí surge lá em 1904 Thomson. Então Thomson ele começa a perceber que não era apenas uma bola maciça que não tinha cargas elétricas. Depois lá em 1911 entra Rutherford, né? E aí ele também já começa a pensar na eletrosfera, a coisa já começa a tomar uma outra dimensão. E aí vem Bohr em 1913, né? Que nós falaremos sobre cada um deles também. E depois o Schrödinger, né? Lá em 1924, ok? Então esse modelinho que antes era uma bola maciça, né? Como uma bola de bilhar, então ele começa já a ganhar outras estruturas, tá ok? Então já começam a perceber aí que existe a eletrosfera, prótons, nêutrons, elétrons. Então esse átomo ele vai evoluindo. E como estrutura atômica, né? Os átomos são formados por prótons, que nós dizemos que eles têm carga elétrica positiva. Nós temos aqui o núcleo, ok? Elétrons, carga elétrica negativa, e os nêutrons, ok? Como o próprio nome diz, né, ele não vai possuir ali essas cargas. Importante, as partículas que compõem o átomo estão localizadas em duas regiões. Então, as partículas que vão formar esse átomo, né, elas podem estar no núcleo ou na eletrosfera, aquela camada, né, que vai envolver ali o nosso núcleo. Aqui nós temos ó, o núcleo. Constituindo-se como parte central do átomo, ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, né? Que são os prótons e os nêutrons. Então, você analisando aqui o nosso núcleo, você vê os prótons, carga elétrica positiva, você vê os nêutrons,
né? E eles aqui estão bem unidos, né? Formando aí um compacto mesmo, um maciço. O que vem a ser essa eletrosfera, né? A eletrosfera é essa camada, né? Nós temos as 7 camadas que vão envolver esses átomos. É uma região onde os elétrons eles vão ficar girando ao redor desse núcleo, bilhões de vezes por milionésimos de segundos. Isso é muito rápido que vai acontecer, tá ok? Dando forma ao átomo e fazendo ele se comportar como se ele fosse sólido, como se ele fosse bem durinho. Por quê? Porque está circulando bem rápido, né? Já os prótons, ou próton, é uma partícula subatômica, né? Qual o símbolo? É o Pzinho ou P positivo, ok? Devido aí à carga elétrica positiva. Com uma carga elétrica positiva de mais 1. E carga elementar, com uma massa ligeiramente menor que a massa do nêutron. Então, a massa do próton ela vai ser menor do que a massa do nêutron, tá ok? Quem são os elétrons, né? São partículas de carga negativa. Esses elétrons eles vão ficar girando ao redor ali do núcleo atômico e vão possuir 1836 massa, né? Vezes aí menor que a dos prótons e dos nêutrons. Então, essa massa ela vai ser 1836 vezes menor que a dos prótons e a dos nêutrons, tá ok? Eles são partículas que vão fazer parte da constituição desse átomo. Por isso que eles são tão importantes. Já os nêutrons são partículas de massa igual à dos prótons, né? E nós chamamos aí, ó, 1, tá? Diferente do outro, que é mais 1. Então, como o próprio nome indica, eles são neutros, ou seja, não possuem carga elétrica, tá? Eles são desprovidos de carga elétrica. Os nêutrons foram descobertos em 1932 por James Chadwick, tá? Então, esse aqui, ó, são os seus prótons e você vê os seus nêutrons, tá ok? Eles não possuem aí a carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que vão compor esse átomo, sendo que a carga elétrica do próton é positiva e a do elétron é negativa, não podemos esquecer. Conforme nós formos fazendo exercícios, né, isso aqui para nós vai se tornar normal, tá ok? Tem uma regrinha, eu vou estar passando para vocês. A carga elétrica ela é uma propriedade das partículas, tá? As partículas que vão compor esse átomo. Então, eu coloquei aqui, ó, cada partícula subatômica ela vai possuir uma carga elétrica, tá? Que vai estar associada a ela. Exemplo, nome, próton. Qual o símbolo do próton? P positivo. Massa dele, que você vai encontrar lá na sua tabela periódica, né? E a massa aqui, ó, 1. Qual é a carga elétrica dele? Positiva, né? Então, é mais 1. Já os nêutrons, qual o símbolo? N minúsculo, tá ok? Aqui tem a massa. Então, você vê, ó, qual a carga dele? É 0, ele não tem carga elétrica. Os elétrons, ó, Ezinho com tracinho, tá ok? A massa dele aí que você vai encontrar e a carga elétrica dele é menos 1. Então, próton positivo, o nêutron 0, ok? E elétron é negativo. Então, você tem aqui o núcleo, você tem vários elétrons aqui na eletrosfera, ó, eles vão estar girando. Estão vendo esses elétrons aqui, ó? Qual a função deles? Eles vão girar muito rápido, né? Camadas eletrônicas. Na eletrosfera, os elétrons eles vão girar ali em volta do núcleo, ocupando ali aquilo que nós chamamos de níveis de energia. Conforme vai girando, então nós vamos gerando ali energia, ok? Cada nível possui um número inteiro de 1 a 7. Então, lá na tua eletrosfera, você vai ter 7 camadas. Cada camada da eletrosfera, né, aquela parte fora do núcleo, onde os elétrons eles ficam ali circulando, você precisa ter ali 7 camadas, tá ok? Elas são representadas pelas letras, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Então, nas camadas, os elétrons eles vão se mover quando eles passam de uma camada para a outra e eles podem absorver ou liberar a energia que está ali naquele momento. Então, na camada K, que é o nosso primeiro nível, você vai ter apenas 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na P, 18. E na Q, 2 elétrons apenas, né? A nossa última camada, tá ok? Então, a camada Q ela está mais afastada, né? Ali do seu
elétron. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, você tem aqui, ó, modelo com níveis de energia, né? Esse modelo foi proposto em 1913. Você tem aqui o seu núcleo. Então, você vai imaginar, né, a sua eletrosfera. Os átomos eles estão girando aqui ao redor desse núcleo. A primeira camada da sua eletrosfera é a camada K, que vale 2 elétrons. Depois vem a camada L, depois camada M, terceira camada, quarta camada N, quinta camada O, sexta camada P, sétima camada Q, ok? Então, você tem aqui, ó, as camadas, né? Você tem o seu núcleo e aqui, ó, a eletrosfera, as 7 camadas. Camada K, que vale 2, camada L, que vai ser composta ali por 8 elétrons, camada M com 18 elétrons, camada N, 32 elétrons, camada O, 32 elétrons também, camada P, 18 elétrons, camada Q, você termina aqui com 8 elétrons, tá ok? Depois eu vou estar explicando a vocês aí por que 2 na camada Q, por que 8. Número quântico principal, ele vai ser definido pela letra N. Né? O que ele vai definir? Ele vai definir a energia, o nível em que esse elétron ele vai se encontrar, tá? Segundo Bohr. Quanto maior o número de elétrons, maior a energia que esse átomo vai ter. Então, quanto mais elétrons eu tenho, mais energia o meu átomo ele vai possuir. É também o número do N, o período da tabela periódica, que vai pertencer ali ao átomo, tá ok? Então, nós vamos estudar a tabela periódica, e aí vocês já vão estar compreendendo aí esse número quântico, tá? Nós temos aí o número quântico principal, né, representado pela letra N, é aquele que vai indicar os níveis de energia. Então, onde esse átomo ele está nessa camada eletrônica. As camadas, como nós já falamos, né, K, L, M, N, O, P, Q, vão representar aí os seguintes números quânticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 camadas, como nós vimos anteriormente. Então, K vai ser igual a 1, L2, M3, tá? N, quarta camada, quinta camada, sexta e sétima camada, né? Como eu mostrei a vocês anteriormente naquele esquema. Então, tem aqui, ó, K, primeira camada, L, segunda camada, lembrando, né? K2, L8 e assim sucessivamente. Temos também aí o número quântico secundário, né? Nós também podemos chamar de azimutal ou de momento angular. É aquele que vai indicar os subníveis de energia. Então, além das 7 camadas, você também tem subníveis, né? E como eles vão ser aí representados? Então, você tem, ó, subníveis de energia S, P, D e F. Eles vão representar os seguintes números quânticos: 0, 1, 2 e 3. Então, mais à frente aqui eu coloquei um esquema, ó, uma tabela. Número quântico secundário indica o subnível em que o elétron está. Então, se ele está no subnível S, então, ó, camadinha aqui 0, né? Número quântico 0. Se está na P, então, ó, SPDF, ó, sopa de feijão, tá ok? É só você lembrar, ó, número quântico secundário, sopa de feijão, né? Uma maneira aí de você guardar, tá ok? Então, 0, 1, 2 e 3. Isso vai ficar muito claro quando nós iniciarmos os exercícios, tá ok? Que aí vocês irão acostumar. Então, subnível S, número quântico 0, qual o máximo de elétrons que eu posso ter aqui no meu subnível S? 2 elétrons. Subnível P, 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. Subnível F, 14 elétrons, tá ok? Então, com os exercícios vai ficar muito claro para vocês. Nós temos aí o diagrama de Linus-Pauling, né? Também conhecido como diagrama de energia. É aquele momento que você vai verificar a quantidade de energia, quantos átomos, quantos elétrons você tem ali. Então, é a representação da distribuição eletrônica através desses subníveis de energia. Lembra a sopa de feijão? Pois é. Então, nós iremos utilizar muito, né, esse diagrama de Linus-Pauling. Então, o químico Linus Carl Pauling, ele sugeriu algo além do que já havia, tá, o que já era conhecido, a distribuição de elétrons. Vamos dar uma olhada aqui, ó. De acordo com o modelo proposto por Pauling, a eletrosfera ela está dividida em 7 camadas, né, que nós já vimos aí anteriormente. Sendo que cada uma delas vai permitir um número máximo, né, de elétrons. Então, você tem aqui o número máximo, K2, L8, M18, N32, O32
né? O P 18 e o Q 8, ok? Essa é a distribuição, tá? Do diagrama de Linus Pauling. Você tem aqui as 7 camadas, então, ó, KLMNOPQ, 7 camadas, e você tem aqui, ó, 1S2, 2S2, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, ó, as 7 camadas, tá ok? E aí, ó, você começa a fazer a distribuição, sempre nessa direção da seta. Lembra que o S, ele vale 2. Então, como você vai fazer essa leitura? 1S2. Por que vai ter o 2 aqui? Porque o S, ele comporta 2 elétrons na sua camada. Quando chegar aqui, ó, 2P, 2P6. Porque o P, ele vai comportar 6 elétrons. Quando eu chegar nesta camada aqui, eu vou ter 3D10. Por quê? Eu só comporto lá na camada D 10 elétrons. Quando eu chegar aqui, 4F14, tá ok? Então, é aquele esqueminha do speed que nós vimos ali anteriormente. Vou voltar aqui para vocês verem um pouquinho, ó. Subnível S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons, F, 14 elétrons, né? O que nós estaremos utilizando aqui para distribuição eletrônica. Na nossa tabela periódica, vocês irão encontrar, né, essa representação. Ó. Aqui você tem o subnível, o nível e a quantidade de elétrons desse subnível, ok? A ordem crescente de energia, como ela vai se apresentar? Na distribuição, né, eletrônica, nós temos aí, ó, os subníveis de energia. Então, como isso vai ficar? 1S2, por que 1? Né? Então, aqui, ó, estou iniciando a minha distribuição eletrônica. Por que S vale 2? Lembra lá da nossa tabelinha? Ó, 2P6. Isso é uma ordem crescente, né? Então, se você analisar aqui, ó, você vai ter, ó, 1S2, a seta desce novamente, ó, como se você estivesse subindo uma escada e descendo, ó. Desceu 1S2, subiu, ó, desci aqui novamente. 2S2, porque o S ele vale 2. Depois, 3S2. Depois, ó, perdão, 2S2. Depois, 2P6, porque o P vale 6. 3S2, é como se eu subisse e descesse novamente, ó. 3P6, 4S2. Subi novamente, ó. 3D10, 4P6, 5S2. Subi, ó, vou descer novamente. E assim, você vai fazendo aqui a distribuição eletrônica até você chegar na última camada, ok? Então, você tem, ó, camadas eletrônicas, 7 camadas, a representação das letras, quantos elétrons você pode ter em cada camada, ó. Primeira camada, letra K, 2 elétrons, segunda camada L, 8 elétrons, terceira camada é a camada M com 18 elétrons, né? Quais são os subníveis? 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2, porque o S vale 2, tá ok? Ó, 2P6, repararam que aqui eu já não coloquei, ó, segunda camada. Aqui, ó, já não coloquei, terceira camada, não coloquei, já começo na quarta camada, tá ok? Um exemplo aqui de exercício. O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio, né, 38 aí nós precisamos ter, em ordem crescente de energia é. O que eu vou precisar fazer para descobrir qual é a opção correta? Aqui eu já deixei marcadinho para vocês, para nós ganharmos tempo. Então, eu começo a minha distribuição eletrônica. Lembrando que eu tenho que ter quanto? 38, né? Então, vamos ver, ó. 1S2, 2S2. Imagina o diagrama de Linus Pauling aqui. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Então, aqui nós vamos contar os elétrons, ó. 2, 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, 12 com 6 dá 18, com 2 dá 20, com 10 dá 30, 36, com 2, 38. Então, a letra A é a opção correta, tá ok? Heloísa, como você chegou a esse resultado? Simplesmente distribuindo aqui, ó. 1S2, então já sei que eu tenho 2 elétrons aqui. 2S2, eu tenho mais 2 aqui.
3p6, eu tenho mais 6 elétrons aqui, 4s2, e eu vou fazendo a distribuição até chegar aos 38 que eu necessito, ok? Viram como é bem fácil, bem tranquilo? Então, nós estaremos aí realizando outros exercícios, tá ok? Juntos, deixei também uma página da apostila para que vocês façam. E eu vou estar fazendo a correção e trabalhando esses exercícios com vocês, tá ok? Então, aqui, né, a nossa alternativa A, alternativa correta. Esse é o diagrama de Linus-Pauling para distribuição de elétrons, ok, pessoal? Vocês viram que é bem tranquilo, né? Gravou aqui a distribuição, as 7 camadas, quanto cada camada vale, quanto cada subnível vale, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá ok? Então, passarei exercício, na próxima aula estaremos trabalhando em cima da distribuição eletrônica, ok, pessoal? Tenham uma ótima aula e até a próxima semana.